Graça e a paz de Cristo, queridos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje é 8 de abril, né, de 2025, numa terça-feira abençoada. Eu queria compartilhar com você mais uma mensagem de Deus para a sua vida. O título de hoje é Visível. Visível. Vamos lá? Com vapor cobrindo o espelho do banheiro, o desenho de um grupo de palavras se tornou aparente. Tentando desimpedir a visão para terminar de me arrumar e ir ao trabalho, fiquei surpresa quando a imagem apareceu, mas sorri ao lembrar-me do motivo de estar lá. Não tendo a ver com uma ocorrência sobrenatural, a mensagem oculta era um remanescente de uma passagem bíblica que eu escrevera em meu espelho com a canetinha sem tinta. Embora agora apagada, obviamente ficava um resíduo e as palavras voltavam a ficar visíveis devido ao vapor. O versículo era da carta de 1 Pedro 3:4. A beleza de você deve estar no coração. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado. Nossa crença de que a palavra, o próprio Jesus, se fez carne e veio viver entre a humanidade, é um princípio essencial de nossa fé. Ele foi e é, e sempre será a palavra viva. Quando escolhemos aceitar o sacrifício de Cristo na cruz para redimir nossos pecados, estamos, na essência, escolhendo a Ele como Redentor e Senhor. Como tal, sua presença e vida habitam em nós. Essa compreensão traz uma pergunta. Em um mundo que exige qualidades de beleza externa e sucesso, o que deve ser mais visível na vida do cristão? Como a mensagem oculta em um espelho, a palavra deve estar tão claramente escrita em nossos corações, que quando tudo mais na vida se tornar sombrio e enevoado, a verdade de Deus ainda apareça. Nossa vida é uma carta para o mundo ler. E se nós reivindicamos o nome de Cristo, tudo se refere ao que somos dele, revelar a inscrição do Espírito de Deus vivo e não escrito em uma rápida pós-escrito ou um artigo secundário, mas visível em tudo que fazemos e dizemos. Então a última frase aqui é o que nós temos que viver, tornar visível, né? Nós tornamos visível a vida de Deus quando nós permitimos que o Espírito Santo ele habita em nós. Às vezes a aparência em si, né, ela é muito reivindicada hoje, mas as atitudes são muito maiores do que uma aparência. Às vezes a pessoa, talvez ela não tenha uma aparência muito assim qualificada, mas tem um espírito qualificado. Isso é tudo que importa para Deus. E hoje em dia, né, a beleza ela é a essência ou tudo que o mundo está buscando, né? Tanto que as mulheres têm que emagrecer extremo, fazer inúmeros sacrifícios extremos para poder manter a sua beleza em dia. Não é isso que Deus quer. Quando vemos aqui a descrição dessa nossa irmã Regina Frank, que escreveu esse artigo, e ela estava lá no espelho, de repente ela escreveu, aparece aquela mensagem escrita, né? Que a beleza de você deve estar no coração. Pedro descrevia isso para as mulheres, as esposas, que achavam que as suas belezas exteriores, elas poderiam prender os seus maridos. Às vezes, e até hoje existe isso. Quantas mulheres aí se submetem a lipoaspiração, outras coisas mais, né?
para poder fazer as suas estéticas, para poder manter bem bonita e bem trajada para os seus maridos. Mas na verdade, né, você que é homem vai me concordar comigo, que por mais que nós almejamos uma mulher linda, maravilhosa, toda certíssima, né, toda certinha, mas no íntimo de cada homem, o que ele precisa não é disso. Ele precisa justamente do que está aqui embaixo, né? A partir de que ela é a beleza de um espírito calmo e delicado. Uma mulher, ela não ganha, escute só mulheres, você não ganha o seu marido pela sua beleza, você ganha o seu marido pela sua alma, pelo teu espírito de lidar com situações, né? Então, é muito diferente do que penso aí fora, o que o mundo descreve aí fora, infelizmente. A vida é essa, a pessoa vai lá, tem que fazer inúmeras coisas para agradar. E no mundo da beleza, para poder chamar a atenção dos homens, as mulheres fazem de tudo. Mas não é isso que é necessário, tá bom? Então vejamos aqui, amados, que assim também é a questão da vida espiritual, né? A vida espiritual. Nós precisamos não agradar a Deus com boas palavras, com um bom cântico, com uma boa voz, com uma boa locução, com uma boa hermenêutica, com uma boa homilética e assim por diante. Ou com um conhecimento vastíssimo da Bíblia, não. Deus, ele não... E isso é muito bom, sim. Não vou dizer que seja ruim, que não seja de Deus, que não seja bíblico, mas a prioridade é a vida em relacionamento com Deus. É você transmitir para as pessoas não uma mensagem pregada, mas uma mensagem vivida com a sua atitude, com o seu viver cotidiano. É assim que a gente vai demonstrar a nossa vida com Deus, tá bom? Então hoje, o Deus, você quer tornar visível a ação de Deus, é você que é esse veículo, amado. Então nós lemos aqui, eu quero até ler aqui novamente, quando Paulo ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 a 4. Então você lê com calma. É o melhor. Eu vou ler para você aqui. É interessante que a gente ler a palavra de Deus. 2 Coríntios, você pode então abrir comigo aí, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 até o versículo 4. Vamos acompanhar comigo aí e para que a gente possa entender. Diz o seguinte: vocês não são vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, e em tábuas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aí versículo 4 diz: e por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então está aqui a palavra de Paulo aos Coríntios referente a esta carta. Não a carta escrita por mãos ou por letras, mas no coração. É no coração, como diz lá o grande sábio Salomão, no capítulo 4, versículo 23, lá de Provérbios, que diz: sobre tudo que deva guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a fonte da vida. Aqui é que nós somos aquilo que o nosso coração é. Então, se você quer viver uma vida tranquila, você quer expor Cristo para as pessoas, quer colocar Cristo visível para as pessoas, então é possível isso, quando você coloca Cristo em seu coração. No capítulo 11, versículo 26 de Atos dos Apóstolos, pela primeira vez, a palavra cristão aparece na Bíblia. Por quê? Se você observar o contexto, ele chamava aquelas pessoas de cristão porque as suas atitudes, palavras, eram todas iguais à de Cristo. Então, ser cristão não é simplesmente dizer que é cristão. Ser cristão é viver a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, os princípios, eu sempre falo que os capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus é uma forma de se a gente entendermos e vivermos, ou procurar viver ali aqueles princípios ensinados por Jesus, a gente vai, com certeza,
viver uma coisa tranquila. E para terminar, eu sei que o tempo está passando, eu vou ler as últimas palavras de Jesus no capítulo 7, né? E por aqui, já estou retornando, no capítulo 7, e você lê aí, capítulo 7, versículo 24 em diante, né? Olha o que diz aqui, Jesus terminando, quando ele entrega os princípios do capítulo 5, 6 e 7, e aí ele, no versículo 24 em diante até o 27, ele diz o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras, isto é, os princípios que ele ensinou nos 5, 6 e 7 de Mateus, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e não a desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Escute. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, isso lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, toparam os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, e sendo grande a sua queda. Agora escuta aqui os versículos finais, que são os dois, né? O 28 e 29 desse capítulo 7. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como que tem autoridade, não como os escribas, como os fariseus, ensinavam aquilo que não viviam, ou apenas ensinavam letras. É tipo aquilo você dá aula de teologia, mas não ser crente. É exatamente isso. Eu posso muito bem contar várias histórias e até impressionar muitas pessoas, mas eu não vou para o céu, né? Então, se você for ler o versículo 21 a 23, você vai entender isso também nesse mesmo capítulo, né? Ok? Eu não vou ler aqui agora, que o tempo já passou já, né? Mas leia, né, o versículo 21 ao 23 do capítulo 7 de Mateus. Bom, Deus abençoe, que nós podemos tornar Cristo visível para as pessoas a cada dia. Deus abençoe. Até amanhã, dando continuidade aqui nos 365 dias andando com Deus. Amém.